Então o primeiro aí que a gente já viu é o esmeril. Os componentes principais dele são... Ele original vem em dois rebolos assim, né, a maioria. Mas eu coloquei aqui rebolo e lixa flap, porque eu vi que de vocês tem um rebolo de um lado e a lixa do outro lado. Então ele tem uma carcaça de proteção, seriam as partes vermelhas ali, que está fixada com parafuso. Ele tem um apoiador de peça ali, então na própria proteção ali já tem uma fixação para o apoio de peça. Mas geralmente pode ser, utiliza bastante a própria carcaça aí para apoiar a peça, né? Motor elétrico, então a propulsão dele é por um motor elétrico. O interruptor de liga e desliga, que é ali no meio, ali um botãozinho vermelho. E uma base de fixação. Então esse aí é o básico do esmeril. Então quais que são os riscos associados aí na utilização dele? Primeiro ponto, projeção de partículas. Então a gente pode ver ali na imagem, tem uma pessoa utilizando o esmeril, o quanto de faísca está saindo ali do rebolo, né? Então tem que ter esse cuidado aí com a faísca, ó, o cara tá com EPI, tá com óculos, tudo isso, que ele joga bastante partícula. Geralmente a proteção até diminui um pouco, sai para trás, né? Mas mesmo assim continua saindo um pouco de partícula contra a própria operadora aí. Ruído e vibração, então a gente sabe que é uma máquina que tem bastante ruído quando liga ali. O próprio material que tu vai estar passando no esmeril vai fazer um barulho, uma vibração. Risco de contato com o rebolo em movimento. Então, daqui a pouco tá com a peça ali, não tá bem firme, ela vai escapar, tu pode bater a mão no rebolo. Então, se ele tiver parado, não tem problema, né? Não vai ter risco nenhum. Mas se ele tiver em movimento, pode estar causando uma fricção com a pele, então pode causar uma queima, um corte, uma fissura, né? Quebra do rebolo por uso inadequado. Então, é difícil acontecer, mas também tem o risco. Risco elétrico, por ser uma ferramenta elétrica, então a gente tem que manter a inspeção em dia aí, verificar ele sempre vai estar fora do chão, né? Como ele é uma ferramenta que ele fica fixo, é difícil tá solto aí para estar transportando alguma coisa assim. E o último ponto, incêndio por faíscas. Então, nesse caso aí, tem que cuidar o ambiente para não ter nenhum material ao redor que possa ser inflamável. É difícil, a gente já sabe que instala em local que não vai ter esse risco, né? Mas é um risco que, se tu não cuidar, pode acontecer um incêndio. Então a gente deve fazer a inspeção periódica aí no esmeril. O que seria essa inspeção periódica? Geralmente, como é coisa visual, deve ser feita diariamente, antes da operação. Então, vou iniciar o dia ali, tira 5 minutinhos ali, dá uma verificada, ou vai utilizar a ferramenta antes de utilizar ela, dá uma verificada, é uma análise visual, né? A gente não vai precisar desmontar nada para fazer essa inspeção. Então, o primeiro ponto, a gente sempre bate bastante proteções fixas e móveis. Então, ali no rebolo, a gente pode ver que tem 2 furinhos ali, tá faltando a proteção externa do rebolo. Talvez pela operação que é utilizado o esmeril, né? Não conseguia ficar com a proteção, não dava certo o material. Então, mas tem que ter um cuidado maior ainda, porque o rebolo está exposto ali. A lixa não tem a proteção, porque ela é um pouquinho mais simples, é mais difícil de ter um problema. Mas tem que ter um cuidado grande também, que a lixa vai ter uma fissura, um corte, aí tem que cuidar. Segundo ponto seria o apoio de peças. Então ali também não tem o apoio. Pode ser utilizada a própria proteção ali, a pontinha dela, para estar apoiando a peça. Então vai gerar uma maior firmeza aí na peça, né? Então, tendo a peça mais firme em mãos, fica 100%. Não vai ter risco de cair a peça, de escapar a mão e bater no rebolo, coisa assim. Inspeção periódica no rebolo. Então vê aí se ele não tem nenhuma avaria. Daqui a pouco ele está solto, daqui a pouco ele tem uma parte dele que está com uma quebra, alguma coisa assim. Então, se precisar substituir.